Esse é mais um Papo sobre o Além. Eu sou Pedro Milos, médium e o marido da Yasmin. E eu sou Yasmin, esposa do Pedro. E hoje a gente vai falar sobre um tema que muda vidas quando se aceita um dom. O trabalho mediúnico e tudo que vem junto com ele. Sensibilidade, responsabilidade, energia e consciência. E é um papo real e direto, profundo, sobre o que acontece com quem tem uma mediunidade mais aflorada, mais sensível, e deixa de ser só uma sensação e vira uma missão. O que realmente muda na vida quando começa um trabalho mediúnico? Eu acho que é muita coisa. Ter mediunidade e trabalhar como médium são duas searas totalmente diferentes. Quando você se predispõe a ser meio no trabalho de amor e caridade, a gente está falando de entrega, a gente está falando de disciplina, a gente está falando de uma responsabilidade absurda de ser meio de palavras de amor, de luz, de ensinamento. Existem várias coisas que um trabalhador mediúnico tem que tomar muito cuidado. Eu acho que o que mais me vem à frente aqui, uma coisa que acontece muito, é quando o médium passa à frente de uma entidade. O que isso quer dizer? É quando ele acaba que fala coisas de cunho próprio, de um entendimento que na verdade não é da entidade. E isso acontece muito. E eu acho que isso tem que ter um cuidado absurdo em relação a isso. Eu acho que tem tanta coisa que a gente pode falar sobre isso. Não, o que mais me vem na cabeça é responsabilidade, né? A gente tem que ter responsabilidade, tem que ter um preceito antes de começar o trabalho, né? Porque a gente lida com energias, né? Horário também, sabe? Tudo tem que ser de responsabilidade, comprometimento, é você abrir mão também de muitas coisas, né? Às vezes a gente tem um evento para ir, mas aí no dia seguinte tem trabalho, então onde você vai, né? Se colocar com uma energia, né? Para depois você trabalhar no dia seguinte com um trabalho mediúnico. Então tem esse preparo, tem que ter responsabilidade, porque nós somos meios, né? Então tem que ter essa responsabilidade antes de ir para um trabalho, né, tem que ter esse preparo. Então isso é uma coisa que mudou muito, porque a gente realmente tem que abrir mão de certas coisas, né, mas é uma responsabilidade que vale a pena, né, que é um trabalho muito. Exato. E se for pensar também o quanto a gente absorve de energia dos outros, né? Dentro do trabalho mediúnico a gente está o tempo inteiro recebendo energias e transmitindo energias, então existe um cuidado muito grande, né, das egrégoras da onde eu trabalhei, onde a gente trabalha hoje, e também preservar o médium em relação a essas energias. Então, a gente fala que mediunidade é um trabalho energético, é sempre um trabalho de mão dupla. É um trabalho onde a gente está dando energia e também trazendo energia. Isso me puxa uma coisa que eu acho muito interessante, assim. Ao mesmo tempo que você pede, você também agradece. Sabe? É a coisa das mãos, né? Você pode dar com uma mão e você pode receber com a outra. São os elos da corrente. Por isso que eu acho também muito bonito quando a gente fala do trabalho mediúnico, é entender que a gente faz parte de um meio, sabe? De muitas energias, de transição o tempo inteiro. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E a literatura também, né? Estudo. Isso foi fundamental. Antes de eu começar, quando eu bati na porta lá da casa, né? Da primeira casa espírita que eu trabalhei, e aí eu fui convidada para trabalhar, no dia seguinte eu estava lendo o livro lá, do livro dos médiuns, o livro dos espíritos, para poder entender. Claro que tem estudos, né? 1 ano, 2 anos fazendo esses estudos, mas eu confesso que eu devorei o livro rapidinho só para poder entender, né, um pouco mais de onde que eu ia entrar, né, para poder entender o que os espíritos eram capazes de fazer, as energias. Então, para mim foi assim, fundamental fazer essa leitura, né. Fica um alerta aí. A gente aqui dentro tem uma biblioteca que tem pelo menos uns 100 livros. Eu acho que muitos deles vieram da Yasmin, muitos vieram da minha caminhada também. Posso pensar em alguns, assim, né? Yasmin citou alguns de Kardec, a gente tem muita parte de romance. Posso puxar também uma sardinha para o Além, que conta toda a nossa história, que conta grande parte dessa minha caminhada espiritual. É uma ficção, mas totalmente inspirada em fatos reais, então tem muita coisa legal sobre as mesas que a gente trabalhava, né, os ensinamentos, né? Então isso é até um tópico que a gente botou para falar aqui, assim, trabalhar mediunicamente faz a gente ver a vida de uma outra lente.
gente muda a nossa forma de ver, né? Eu ouço muito isso durante o trabalho. Quando a gente está trabalhando espiritualmente, né? A gente se expande. E a gente passa a ter outra percepção, a gente começa a ver os problemas que eram grandes, a gente começa a ver os problemas menores, a gente lida da forma diferente também, mas tudo isso porque a gente trabalha com entidades, né, e a gente passa a enxergar através dos olhos deles. Então, quando a gente faz um atendimento, a gente também aprende muito. Aliás, Sim. muito do atendimento é pra gente. Muitas vezes. A gente aprende demais. E claro, a gente acaba trazendo pra nossa vida, né? Pedindo um pouco de licença às entidades que regem nossos trabalhos, quando você estava falando agora, me veio muito a cabeça desse Marabô, que é um Exu com uma força assim inenarrável, que nos ensina muito, e ele muito, no final dos trabalhos, comenta um pouco sobre a gente, sobre os pequenos dramas, né? Isso é uma perspectiva muito interessante para a gente pensar que o quanto a gente vangloria pequenos dramas dentro da nossa vida, né? E coloca eles como coisas absurdas, como as coisas que como fossem fatais, e não são. Né? Muitas vezes a gente gosta, eu acho que eu também vejo muitas entidades que eu trabalho falando sobre isso, assim, sobre como se coloca pequenos dramas para serem grandes dramas, quase incontornáveis, porque o ser humano gosta muito de sentir dor. Isso é uma realidade absurda, e absurda no sentido que é muito humano, né? Tem aquela coisa do machucadinho no dedo, eu gosto muito dessa metáfora, né? Aquela coisa assim, eu tô com machucado no dedo, se eu encostar dói, ai. Olha, se encostar dói, ai. E aí se você pensar, então para de encostar que vai parar de doer. Mas não, as pessoas gostam que outras se sensibilizem, né, por você, que sinta que você está num momento de dor e tudo mais. E como isso atrasa a nossa evolução, né? Porque a gente tem coisas realmente muito maiores para se identificar, para se preocupar, e não os pequenos dramas. Então eu vejo que de pouco em pouco a gente, no trabalho espiritual, a gente vai ganhando bagagem, né, das dores dos outros, né? Dos consulentes que vêm até a gente, as entidades. O livro Além, Encontro na Mesa, fala muito disso. A história se passa dentro de uma casa espírita, então o leitor acompanha exatamente esse processo, o começo, o impacto, o chamado, e muito do que eu vivi lá está transformado nessa narrativa. De um jeito muito real. Sim. Né? Por mais que a gente possa falar que é uma ficção, uma autoficção, muito da nossa história está ali, muito mesmo. Agora tem uma coisa, amor, que eu acho que você, com esse farol, essa caixa gigantesca que eu falo, com essa mediunidade absurda, gigante, como que é para você essa sensibilidade de, em alguns meios, em alguns lugares, te aflorar muitos contatos? Por exemplo, a gente vai no Lavradio para ver coisas de casa, Eu amo. vira e mexe, a Yasmin acaba sentindo muitas presenças, então a gente tem que fazer um trabalho, né? Ela tem que fazer um trabalho de se concentrar. E como é que é isso? Eu vejo muito isso como um lado mais chatinho, né? Porque eu amo gente antiquária, né? E teve um episódio, né, que a gente foi e realmente eu senti lá muita coisa. E aí um ponto que me pega, porque não é só o sentir, né? O sentir tá disfarçado aqui dentro, mas mudo a fisionomia, né? Eu falo pro Pedro uma coisa. É quase que um processo de passagem, né? O olho, a testa sobe, o olho dá uma revirada. Então, pra mim, isso é algo ainda que eu tenho que trabalhar muito, né? Mas eu aprendi que se eu tô sentindo no local e é algo que é muito forte, eu não vou rezar ali dentro. É um momento que quando a gente acaba também rezando, nesse momento que eu tô sentindo, eu acabo dando atenção. Sim. Então eu aprendi que eu me retiro, tá bom? Então eu vou sair, vou respirar, vou trocar o ambiente e pra mim isso funciona. É dar foco em outra coisa, não algo que eu tô sentindo, porque não é local, né? E isso é inevitável, porque não é só no antiquário, é numa festa onde tem bebida, droga, num ambiente mais denso. Inúmeras vezes a gente já foi e a gente teve que sair. Porque eu não vou ficar brigando com esse tipo de energia. Se eu tô sentindo e tá forte,
eu vou embora. E eu também já aprendi que quando a gente bebe também, né, isso é o lado também da responsabilidade de ser médium, é evitar os excessos. Porque a bebida, né, e drogas, ela aflora, ela abre o nosso campo. Então a gente deixa muito mais sensível, né? Exatamente. Então a gente tem que aprender a se controlar. Eu acho que assim, muito disso que você está falando é um entendimento de energia, né? E qual é o entendimento das energias que você sente e como isso faz você na sua vida, né? Como é que você consegue entender isso dentro do seu dia a dia? Quando ela está falando de alguns lugares que ela vai e ela sente presença, sente energia, que ela é mais sensível, ela tem uma caixa que é mais aberta nesse aspecto, e acaba que aquela energia daquele lugar começa a interferir dentro da energia dela, como se ela fosse um grande Wi-Fi, a gente brinca que ela é um Bluetooth 5G, que pega muitas energias, capta muitas energias. Existem 1 milhão de tipos de mediunidade, e ela tem esse tipo de mediunidade muito aflorada. Então acontece, a antena dela capta diferente tipo de energia. Quando ela fala sobre dar atenção, é como se ela estivesse sintonizando mais ainda dentro daquela energia. Então, se ela vibra naquela energia, existe um contato. Se existe um contato, muitas das vezes vai poder acontecer uma passagem. O médium, como meio, faz com que aquela energia use o corpo para dar uma palavra, ou para sentir uma sensação, ou para fazer algum tipo de contato. Isso acontece muito. Nós, como médiuns, temos que entender que isso muitas vezes faz parte do nosso trabalho, porém, existe o livre-arbítrio. A gente escolhe o que a gente quer fazer ou não. Não é como se fosse uma grande médium, amigo nosso, que fala, Yasmin, é preciso domar isso, é preciso entender como lidar com isso, porque senão vira igual a Whoopi Goldman no filme, que ela fala com um fantasma, com uma entidade, e essa entidade é o Ghost, o outro lado da vida. E tá ali com ela o tempo inteiro, e puxando dela. Acontece, se cada vez mais você exercita a sua mediunidade como isso, e coloca pro astral que você tá apto a fazer isso, dentro do seu livre-arbítrio, você escolhe fazer isso, dificilmente você vai ter uma vida, né? Acaba que você vai ter uma vida muito mais complicada, por ser meio o tempo inteiro, não tendo a sua doutrina de trabalhar na hora que você trabalha, na hora que você quer trabalhar, fazer do jeito que você quer. Por isso existe uma necessidade muito grande dessa doutrina, né? De você se disciplinar em relação à sua mediunidade. Conta pra gente um pouco a sua técnica do Hilari Larie. Gente, é aquela música da Xuxa, né? Que fica igual um chiclete na cabeça, né? Então é como se fosse uma âncora pra mim, né? Eu peguei essa música pra, quando eu começar a sentir essas energias e eu não posso dar atenção, eu começo a imaginar cantar essa música, porque ela vai me tirar a atenção do que eu tô sentindo. Quando tem, vamos dar um exemplo aqui, quando tem um cheiro de gás, a gente não fica buscando saber, mas onde que tá esse cheiro, onde é que tem esse cheiro? É normal, né? A gente busca sentir onde que tá esse cheiro. É a mesma coisa quando a gente sente. Se eu não tirar a minha atenção do que eu tô sentindo, né, eu vou ficar buscando, mas o que tá acontecendo? O que eu tô sentindo? E aí eu vou vai aumentando o estímulo, vai fazendo essa vibração aumentar e aí acaba dando passagem para algo que não é de luz, né? E nem é local e ambiente para a gente poder fazer, né, essa passagem. Então eu peguei essa técnica dessa música, que é uma músicazinha chiclete, que eu fico cantando e aí me corta a vibração. Claro, também sai do ambiente, né, como já falei. E isso funciona para mim, né? Você troca a sua atenção, porque tudo que você dá atenção cresce, né? Exato. E até isso é muito bom que a Yasmin falou assim, isso funciona com ela. A gente fala aqui sobre nossas experiências pessoais. Das nossas, né? Não quer dizer que funciona com ela, vai funcionar comigo, ou que funciona comigo, funciona com ela, Sim. Que o tipo de mediunidade que ela tem é igual ao meu, ou vice-versa. Cada um tem sua história. O que eu vejo, que é um grande dos propósitos do livro, do que a gente está fazendo aqui, é a gente abrir conhecimento sobre a nossa experiência. E que isso possa servir também de um exemplo para as pessoas, né? Porque eu imagino que se esse vídeo chegue a pessoas que estão passando por isso de alguma maneira e começam a entender quais são saídas para que ela possa escolher, sabe qual caminho ela pode caminhar,
Isso já faz parte do nosso propósito, como agente, como médium, como informador, como comunicador, é o que a gente está fazendo aqui. Tem uma outra coisa dentro do que a Yasmin falou, em relação dos lugares, que isso não é para todo mundo, no sentido que nem todo mundo vai sentir essas energias, nem todo mundo vai se sentir mal num lugar pesado. Eu não sinto, eu me sinto confortável, mas eu entendo a energia daquele lugar. Só que tem pessoas com uma mediunidade maior que vão sentir isso de uma maneira muito mais aflorada, entende? Que captam de uma maneira como esponja essa energia para ela, e para ela é muito mais fácil no sentido de dar passagem àquilo, entende? Então, assim, é fácil para dar passagem, mas muito difícil como uma pessoa médium, né? Porque são muitas sensações, são muitas vibrações. Nesse tipo do que a gente está falando, geralmente não são coisas boas, são o que a gente chama de vibrações mais baixas, vibração de sombra. Então, assim, é complicado e, assim, por isso que a gente fala muito. Vigiai e orai, fortaleça a sua energia, deixa ela vibrando alta, né? Eu acho que é muito importante falar isso também, da coisa desses momentos que a gente está bebendo, brincando e a gente não está se importando muito e tal. São os grandes momentos, principalmente com álcool, drogas, né? De uma maneira geral, é que você abaixa a sua energia de luz, vamos chamar de baixar a sua guarda, e aí que a gente, né, dá abertura para energias mais baixas e mais sombrosas. Então, assim, toma cuidado, sabe? Se prepara nos lugares, deixa uma pessoa de âncora. O que é isso? Uma pessoa que não vai beber, que fica ali olhando por você, pelos teus amigos, sabe? Tenha responsabilidade com você, com os seus, eu digo, suas entidades de guardiães, e com suas energias, sabe? É muito sobre isso. Tem uma coisa que eu queria que você falasse sobre isso que a gente está falando, sobre como é difícil não dar passagem, né? Essa coisa do por que chora, por que treme muito. Qual a sua visão sobre isso? Que quando a gente está, né, quando a gente está sentindo essa energia, é quase um choque no corpo, né? Então, quanto mais a gente trava, mais sacode, né? Mais vai tremer. Mais vem o choro, mais vem a gente não sente as pernas, né? Medo. Exatamente, vem o medo. E principalmente isso fora de um local de trabalho. Então vem tudo isso. Então quanto mais a gente trava, é uma guerra interna, né? Tipo, eu não quero, mas eu vou vir, mas eu não quero, entendeu? É uma briga interna que... Pra mim funciona, nesse momento eu laria, às vezes esse laria nesse mental do irmão. Às vezes o laria não vai funcionar, mas é isso mesmo que você está falando. Às vezes você fica meio... principalmente, de novo, para quem está aflorando uma mediunidade e entendendo como que funciona ela dentro da sua vida, né? Muitas vezes no meu início do relacionamento da Yasmin, acho que isso foi também uma das coisas que juntou a gente, eu ter mais experiência como médium e ela iniciando os trabalhos espirituais dela, que por muitas vezes, nesses momentos, eu falava para ela, ou você bloqueia, né, a gente vai sair daqui, você não vai vibrar essa energia, ou você vai ser médium, no sentido de, existe uma palavra, né, a gente, dentro da nossa personalidade, viveu momentos que não foi de festas, nada assim, mas que existia uma palavra, que existia algo a ser falado. E óbvio que para ela, uma mulher linda, né, que vive muito da imagem, se colocar naquela posição de ser médio, né, de ser meio de uma palavra, sentindo a energia de uma entidade, ela vai vibrar, ela vai chorar, porque é diferente, existe um acoplamento de energia. Então, ainda mais nas primeiras vezes, não é esteticamente uma coisa bonita, né? Existe uma deformação de rosto, uma voz que muda, muita premonição, porque é isso, você está recebendo uma rajada de energia que não é a sua. Muitas vezes a pessoa vai chorar muito, porque não está entendendo o que está acontecendo com ela, mas quanto mais acalmar o seu coração e deixar que aconteça, a coisa aflora de um jeito muito mais bonito, né? E acaba que o trabalho é feito, a mensagem é passada. Então, se você conhece alguém que está vivendo isso, ou que viveu isso, não é nada de ruim,
mas é algo que precisa ser igual um músculo, sabe? Precisa ser trabalhado, ele precisa ser desenvolvido. E também é muito interessante você ter pessoas que possam te educar em relação a isso, seja pela literatura, seja dentro de uma casa espírita, seja dentro de pessoas que você confia que fazem o trabalho, porque isso ajuda muito. Até puxando a sardinha para o livro, eu também posso dizer que muito do que eu conheço está aqui dentro e pode ajudar. Eu acho que isso é o principal propósito, falar sobre tudo isso que permeia a vida de um médium e a vida na espiritualidade. Bom, e para fechar esse papo de hoje, do Papo sobre o Além, é a mensagem final. A mensagem do Além de hoje fala sobre amor próprio. Muitas vezes, dentro dos trabalhos espirituais, as entidades, muitas vezes, ouvindo os consulentes com seus problemas, falam de uma coisa que para mim é primordial, que pode mudar muito a maneira de você conduzir sua vida, é o amor próprio. Qual foi a última vez que você falou para você mesmo que se ama? Qual foi a última vez que você olhou no espelho e falou em voz alta as suas qualidades perante seus problemas? Muitas das vezes as pessoas colocam nos outros os seus problemas, ou colocam os outros à frente dos seus problemas, como se o outro fosse mais importante, como se a resolução dos seus problemas estivesse nos outros. Eu estou vivendo isso por causa da outra pessoa, ou algo parecido. Eu não estou conseguindo um trabalho bom, ou eu não consigo achar um grande amor. Muito disso é uma resultante da falta de amor próprio. No momento que você se ama, no momento que você se gosta, o mundo enxerga você de uma maneira diferente. E você se coloca para o mundo de uma maneira diferente. Lembrando aquele cálculo básico que eu falei, quando você se ama, você traz luz para vocês. Então, no cálculo básico, luz atrai luz e sombra atrai sombra. Sendo assim, lembre sempre de se amar. Se coloque em primeiro lugar. É o que a gente chama do egoísmo bom. Porque a gente nasceu sozinho e a gente vai para um outro mundo sozinho. Então, esse amor, esse cuidado próprio, né, essa necessidade contínua e eterna de reforma íntima, muito passa pelo amor próprio. Lembre disso o tempo inteiro. Que delícia o programa de hoje. E se esse papo te fez sentir, pensar, lembrar de algo da sua própria caminhada, segue a gente, comenta, compartilha e vai lá no YouTube ver os episódios completos. Que Deus salve a sua força. Axé. Axé.